João é formado, pós-graduado em psicologia humanista, também especializado em neuropsicologia e educação emocional. Beleza, João? Nada a ver, meu querido. Então, vamos começar já. Aqui. Eu peguei o texto original, foi em inglês, mas tem tradução para português e para espanhol. E aí eu peguei as 3 partes dos 3 idiomas, que é interessante. Ele começa dizendo que existe uma batalha, uma peleia que se trava hoje em dia, né? Está travando a nosso redor. Mas se a gente for no original, ele fala there is a battle that is raging around you. E raging é mais do que uma batalha que se trava, né? É uma batalha furiosa, né? Tem algo de violência aí. É uma batalha que está raging, né? Com muita violência sobre nós. Então é interessante ver o original, porque a gente pega algumas coisas. E no texto ele fala dessa batalha, mas ele explica pouco sobre essa batalha. Então aqui eu quis, nesse primeiro momento, mostrar o que ele está falando. Porque muitas vezes, né, a gente diz que estamos numa batalha, muitas vezes decimos que estamos em uma grande peleia no mundo, uma batalha espiritual. Mas que batalha é essa? Será que todo mundo entende o que está acontecendo? Eu já trabalhei com startups e a gente tem um termo que a gente usa, né, de se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então, antes de querer solucionar, a gente tem que conhecer qual é o problema. E hoje eu vejo que muitos querem só solucionar, né, ter receitas, receitas de como resolver, receitas, né, de como fazer tudo, mas não entende o problema. Então, esse primeiro momento eu quis focar mais nisso. Então, vou passar aqui. Este es el contexto de que estamos viviendo, las 3 revoluciones. Empezó en el siglo XIX con la revolución industrial, luego el siglo XX con la revolución sexual, e agora estamos vivendo a revolução digital. E é interessante que todas essas 3 revoluções tivemos a resposta da igreja. Então, o mundo ataca os valores e a igreja responde. E aí vemos, por exemplo, a Revolução Industrial. O que ela produziu? A Revolução Industrial causou uma produção em larga escala, idolatria do trabalho, consumismo, cultura do desechar as coisas, desconexión con la naturaleza, padres ausentes de casa por largo período e terceirização da educação dos hijos. Então, a Revolução Industrial foi mais do que só, né, começar a ir nas fábricas e tal, mudou completamente a questão familiar. E atacou principalmente, né, os homens, que tiveram que sair de casa para trabalhar, passam a maior parte do tempo fora de casa. E depois, no século XX, a Revolução Sexual. O que causou? Entonces, la revolución sexual empezó con el culto al cuerpo, el utilitarismo, la guerra de los sexos, ingeniería social, cultural, libertinaje, despersonalización, indiferenciación sexual y la visión de que la familia es la opresión, es opresiva para a sociedade. Então, a revolução sexual mudou ainda mais o conceito de família, colocando ela como opressora. E agora estamos vivendo a revolução digital, né, que o novo Papa, o Papa Leão XIV, já disse que vai ser o foco dele. Né? Ele quer responder a essa revolução, assim como os outros papas responderam às outras revoluções. Então, siglo XXI, que é a revolução digital? O desplegamento da realidade é um novo continente. São João Paulo II dizia, né, que é o continente digital, né, o novo aerópago, né, o aerópago da internet. La hiperestimulación, transhumanismo, inmediatismo, superficialidad, aislamiento e a generação da habitação, do dormitório. A geração do quarto, né? Os filhos só ficam no quarto, estão perdidos dentro do quarto. Então, é tudo isso. É interessante que hoje descolado é um elogio, né? Mas a origem desse elogio é justamente da revolução digital. Você se descolar da realidade está cada vez mais no mundo virtual. Virou um elogio, né? Você dizer, você é descolado, vem da revolução digital. Então, passando um pouquinho por cada uma dessas revoluções e como a igreja respondeu. O Papa Leão XIII, ele, em 1991,
escreveu a Rerum Novarum. Inclusive, essa foto dele é interessante porque ele é o homem mais velho já filmado na história. Ele, nas primeiras vezes que começou a filmagem, filmaram ele. Então, ele é o homem mais velho já filmado, Papa Leão XIII. Essa é a primeira filmagem dele, numa das primeiras câmeras que existiu no mundo. Muito interessante. Então, o que ele diz sobre a Revolução Industrial? Ele diz que existe uma sede de inovação, uma agitação febril, uma opinião mais avantajada que a classe operária forma de si e uma corrupção dos costumes. Então, essas 4 coisas, né? E isso na tradução em português. Aí, se a gente for na tradução em espanhol, é um pouco diferente. Diz que é um prurito revolucionário, que está agitando a los pueblos, las personas estão com a maior confiança em si mesmos e a relajação de la moral. Muda um pouco os termos e aí dá para ter uma compreensão melhor do que ele está dizendo. Mas se a gente for na versão em inglês, a gente compreende ainda mais. Fala de um espírito de uma mudança revolucionária, né? Espírito da revolução, que está disturbing, né? Que é mais do que agitando, né? Uma perturbação nas nações. E quando ele fala da confiança em si mesmo, aqui a gente entende melhor, né? Que ele fala da self-reliance, que é mais do que confiança em si, é uma autossuficiência. E ele fala mais do que uma relação de la moral. Ele está dizendo que está prevalecendo uma degeneração moral. Então, aqui na versão em inglês pareceu mais interessante. Então, o que a Revolução Industrial está apontando? É um espírito revolucionário. E se a gente for ver, desde a Revolução Industrial, existe na sociedade inteira esse espírito revolucionário de querer subverter totalmente a ordem que já existia, né? O que era antigo não vale, temos que mudar. Si mis amigos españoles, hispanohablantes no estuvieran comprendiendo bien, pueden decir, o en el chat, o lo que sea. Voy a poner la versão em espanhol para ser melhor. E a segunda coisa, esse espírito revolucionário gera uma agitação, mais do que isso, uma perturbação. A gente vê nessa geração, né, muita gente perturbada. A gente diz que antigamente os pobres, por exemplo, na Idade Média, no início da Idade Moderna, os pobres pareciam mais felizes do que hoje a classe média, né? Atualmente, a classe média é totalmente insatisfeita, né? Revoltada, pessoas revoltadas, jovens principalmente. Tem muitas coisas que as pessoas antigamente não tinham e são mais infelizes, mais revoltadas. Então, essa perturbação geral. E isso leva a uma maior confiança, só que mais do que isso, né? Uma autossuficiência, como está na versão em inglês. Uma self-reliance, autossuficiência. É isso de que eu não preciso de ninguém, né? Eu me basto. Ou o meu grupo, né? Ele fala que a massa, aquela classe é autossuficiente, ela não quer mais saber das outras classes. Então, os grupos que querem só o que o grupo quer e não querem os outros, né? E uma degeneração moral. E aí, se a gente for agora para a Revolução Sexual, o Papa Paulo VI, em 1968, ele falou sobre isso, né? Ele publicou a Humanae Vitae, é um documento muito bom, e tem uma parte que ele faz uma profecia do que vai acontecer, os frutos da Revolução Sexual. Ele fala de 4 frutos, né? Frutos podres. A infidelidade conjugal, a degradação da moralidade, a ver a mulher como instrumento de prazer e se tornar uma arma perigosa nas mãos dos governos, né? Que vão, de forma autoritária, dizer quantos filhos cada um pode ter, vão regular, vão entrar dentro da família, né? O governo vai entrar dentro da família e decidir coisas que antes era da intimidade da família. Então, aqui na versão em espanhol. La infidelidad conjugal, la degradación general de la moralidad, instrumento de goce, considerar a mulher como instrumento de goce egoísta e tornar-se uma arma perigosa para as autoridades públicas. E aqui a versão em inglês, marital infidelity, então, infidelidade matrimonial. E aqui muda um pouco, fala da baixa geral, né, do padrão moral. Então, o padrão de moralidade vai diminuir. Esse padrão do que é considerado moral e imoral, né, essa régua vai diminuir. Vai ser, aqui é interessante porque ele coloca na versão em inglês, que a mulher vai se tornar instrumento de satisfação dos desejos do homem.
e vai ter um grande perigo dentro desse poder, né? Vai ser um poder muito grande nas mãos das autoridades públicas. E agora a revolução digital. O Papa Leão XIV agora ele disse que ele escolheu o nome dele por causa de Leão XIII para renovar. Então, como Leão XIII escreveu lá renovaram para falar da Revolução Industrial, agora o Papa Leão XIV vai ser o mesmo com a Revolução Digital. E recentemente, agora 4 de agosto, num festival de jovens em Medjugorje, ele falou sobre isso. Ele falou para os jovens, né? Acordaos, nenhum algoritmo poderá jamás reemplazar um abraço, uma mirada, um verdadeiro encontro, nem com Deus, nem com nossos amigos, nem com nossa família. Então ele fala isso, né? Se a gente lê tudo, ele está dizendo. Sabes bien que vivimos no mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial e a tecnologia nos oferece 1000 oportunidades. Acordaos que nenhum algoritmo poderá jamás substituir, reemplazar um abraço, uma mirada, um verdadeiro encontro. Então, é interessante. Então, para resumir todo isso, podemos simplesmente fazer esse dibujo. Então, para resumir, aqui temos um desenho da família, né, o lar. O pai, a mãe e os filhos. Então, o que aconteceu? A Revolução Industrial tirou o pai da jogada, né? Passou o dia trabalhando e saiu da casa, saiu do lar. A Revolução Sexual tirou a mulher do lar, né? Ela agora não quer mais nem formar uma família, né? Quer ser sozinha, quer focar só no seu emprego, em seu trabalho, e não quer mais ter filhos, e saiu do lar, né? A mulher no lar é uma mulher reprimida, né? Como diz. E a Revolução Digital tirou os filhos também do lar. Mas tirou não fisicamente, mas virtualmente, né? Eles estão ainda dentro de casa, mas parece que eles não fazem mais parte da dinâmica familiar. Estão absorvidos no descolamento da realidade, no mundo virtual. Isso destrói o amor familiar. Então, essa é só uma introdução, né, para a gente entender qual o contexto que a gente vive. Muito bom. E agora posso abrir, né, para perguntas, para depois a gente continuar. Então, às vezes, pessoal, a gente pergunta, o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver na minha vida, né? O que isso tem a ver? A gente está entendendo aqui, o João trouxe para nós a base, né? O problema, a causa na raiz, né? Através da medicina, a gente consegue explicar um pouco isso através da parte epigenética que chama. O que significa isso daqui, né? Fatores externos, ou seja, onde nós vivemos, onde nós estamos, influencia diretamente na nossa parte genética também, né? O que acontece? Ela vai modificar, né? Tem estudos, né, nos Estados Unidos, eu até deixei separado aqui, Dutch Hunger Winter Study. O João está mostrando para nós a causa, toda a história de como nós outros estamos influenciados através do ambiente histórico. Mas o que será que a gente está propondo? Que a mulher volte para o lar e deixe o trabalho, né? Porque hoje em dia a situação de hoje é muito diferente de antes. Então, a situação de hoje é muito diferente de antes. Então, temos que proponer que a mulher vuelva à casa, ao hogar e não trabalhe mais. Não é isso que seria a solução, né? Então, como é que a gente pode ajudar, né? Será que existe alguma luz no fim do túnel? E aqui eu trouxe exatamente a resposta para o Juan. Então, por isso foi interessante ele fazer esse comentário agora, porque agora eu vou responder o que ele perguntou. Entonces, ¿será que se puede vivir en ese contexto de la revolución industrial, sexual y digital? Sí, tenemos el ejemplo de los santos. Entonces, hay muchos santos en esos siglos que nos muestran, nos enseñan cómo vivir em essas 3 revoluções. Então, sim, temos o exemplo dos santos. Eles mostram como a gente deve viver, mesmo nesse contexto. Então, temos o venerável Henrique Shaw, que é um empresário argentino, CEO de empresa, que viveu no século passado. Ele aplicou a doutrina social da Igreja, de Leão XIII, exatamente o que Leão XIII escreveu na Rerum Novarum, em sua empresa.
E ele fundou a Associação Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE. Então, busquem a vida de Henrique Shaw. Ele mostra como a gente pode ser um CEO de empresa e ser santo. E aplicar na empresa o que Leão XIII falou lá quando ele falou sobre a Revolução Industrial. Escreveu a Rerum Novarum, que é a doutrina social da igreja. Ele aplicou essa doutrina na sua empresa. Então, ele é um exemplo prático de como viver nesse contexto. Temos também Santa Gianna Beretta Molla. E ela é uma santa que não é freira, não é monja, não é religiosa, é uma santa que incluso trabalhava. Então, sim, as mulheres podem trabalhar, não há problema. Ela foi pediatra italiana, mãe de 4 filhos. Recebia cada filho como um dom de Deus e viu o matrimônio como uma cooperação com Deus para dar a vida e educar essa vida para juntos a família chegar ao céu. Ela morreu na 4ª gestação por tumor uterino, porque se recusou a abortar. Então, Santa Gianna Beretta Molla, pediatra italiana, madre de 4 hijos, acogía cada hijo como un don de Dios y veía el matrimonio como una cooperación con Dios para dar la vida y educar la vida para juntos la familia llegar al cielo. Murió en la 4ª gestación por tumor uterino, porque se recusado a abortar. E como viver a revolução digital, nós temos agora um grande exemplo. Né? O Beato Carlo Acutis, que vai ser santo agora em setembro, dia 7 de setembro, vai ser declarado santo. Jovem de 15 anos que usou a internet para evangelizar e construiu 4 sítios web, na página web. Aparição de Nossa Senhora, milagros eucarísticos, aparições de ángeles e demônios, visões do cielo, purgatório e paraíso, 4 websites, frutos de muita investigação e viagens em loco, considerado patrono da internet. Então, sim, então nós temos essas luzes que nos mostram como viver bem essas 3 revoluções. E essa é a nossa resposta. Essa é a resposta da igreja para o que vivemos. Então, continuando um pouco, o bispo, né, na sua carta Firmes na Brecha, ele diz: essa batalha é principalmente espiritual, mas está progressivamente matando o que resta do caráter cristão de nossa sociedade e cultura, e até mesmo dos nossos próprios lares. Se a gente for no original, no inglês, ele fala que está matando o ethos da nossa sociedade e cultura. E ethos é muito mais do que caráter. Ethos é todo o espírito da época, os valores, a mentalidade, tudo que os valores mais profundos, né? Algo mais interior, né? Da sociedade, algo mais raiz, né? A raiz, né? Que sustenta aquela sociedade. Então ele está falando que existe um ethos cristão na nossa sociedade que está sendo atacado e morto. E muitos não sabem disso. Muitos não sabem que ethos cristãos é isso. Então a gente pode ler a encíclica, essa carta apostólica, e ficar sem saber direito o que ele está falando. O que é esse ethos cristão que existe na nossa sociedade e cultura? Será que a nossa sociedade e cultura ela foi construída pelo cristianismo? Será que está intrínseco em cada parte da nossa sociedade uma herança cristã? Sim, existe. E muitos não sabem disso. Então, quem nos dá uma luz sobre isso é Bento XVI. O Papa Bento XVI, o Papa Benedicto XVI, habla de 3 princípios inegociáveis da sociedade. E isso é o que existe desde sempre, que foi construído por el cristianismo a largo de los siglos, que são esses 3. Protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Promoción de la familia como unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Protección del derecho de los padres de educar a sus hijos. De hacerem a criança com seus filhos. São os 3 princípios inegociáveis. E ele diz também outra coisa. Ele habla de los pilares de la civilização ocidental. Ele diz que a nossa civilização é formada pelo abraço entre 3 grandes nações, 3 grandes culturas: Jerusalém, Atenas e Roma. Jerusalém. A nossa civilização é construída, né, pela fé e moral judaico-cristã.
la fe y la moral judaico-cristiana. Atenas, la ración filosófica grega. E Roma, o pensamento jurídico romano. Então, o direito romano, a filosofia grega e a fé moral judaico-cristã é a base de toda a nossa civilização e de todos os nossos conceitos. E aqui eu deixo uma indicação, né, de um livro que aprofunda um pouco mais, que é muito importante a gente conhecer, como o cristianismo construiu a civilização ocidental. Tem esse livro, né, do Thomas Woods. Thomas Woods é um PhD em História. Thomas Woods é um PhD em História dos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos. E ele se converteu ao catolicismo, estudando profundamente, com documentos primários, a história da igreja. Ele não buscava o que a enciclopédia dizia, o que era dito, né, nos materiais didáticos. Ele foi até as raízes, até os documentos primários. E viu que muita coisa que a gente hoje aprende sobre a igreja foi distorcido pelo iluminismo, pelo comunismo, pelo protestantismo, né, esses três que escreveram mal sobre a igreja e acabaram distorcendo, né, muitas coisas que aconteceram que foram boas, né, e eles não mostram. Então, na encíclica, na carta apostólica, né, do bispo, ele fala que tem conceitos de hoje que vêm da igreja, que vêm do cristianismo. Ele fala de fairness, que é justiça, equality, igualdade, virtude, human dignity, dignidade humana, compaixão, representative government, governo representativo, the golden rule, né, a grande regra de ouro, que é a regra, inclusive para os ateus, né? Faça com o outro, não faça para o outro aquilo que não querem que faça para você, e faça para o outro tudo aquilo que querem que faça para você. Essa regra vem do cristianismo. Jesus falou isso no Evangelho, capítulo 6. The Ten Commandments, né, os 10 mandamentos. Se a gente for ver o Código Penal, ele é todo baseado nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Né? A base de todos os códigos de direito, né, penal é os 10 mandamentos. O hospital e a universidade. É interessante, né, que ele cita isso. De fato, foi a igreja que criou o hospital e foi a igreja que criou as universidades. Inclusive, eu coloquei aqui uma foto que mostra um cardeal e uma menina que está recebendo o diploma. E a roupa é praticamente a mesma. Isso é de propósito. Na Idade Média, quando surgiram as universidades, a igreja dava aos universitários a mesma roupa do clero, porque a igreja valorizava tanto, né, o conhecimento que era colocado nas universidades, e ao mesmo tempo via que as pessoas da cidade não gostavam dos universitários, né, porque eram jovens, gostavam só de farra, né, de festa, mas a igreja, para proteger eles, colocava neles a roupa do clero e dava a eles a mesma dignidade. Então, você lastimar, falar mal, fazer alguma coisa com um universitário era tão grave do que fazer mal a um membro do clero. Então, você bater, né, pegar, fazer alguma coisa com um universitário era tão mal do que fazer com um padre, né, uma pessoa do clero. Então, a igreja protegia, e é por isso que a roupa dos universitários é a mesma roupa do clero, né, do padre, do bispo, do cardeal. Então, muita coisa. Né? Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver muita coisa. E aqui tem também um resumo do que está acontecendo na sociedade, nessa parte da revolução sexual, como começou as coisas, né? Depois, se quiserem, eu também posso mostrar, enviar para vocês, né, esse PDF completo, que mostra minuciosamente, né, como cada coisa foi começando para até chegar no momento de hoje. Porque às vezes a gente acha, né, que, sei lá, a igreja é louca e está falando algo que vai totalmente contra o que é o senso comum. Mas, na verdade, o que a gente acha hoje que é o senso comum é algo que não é natural, mas foi construído, arquitetado, pensado por pessoas, né, e organizações desde o século passado. E hoje a gente acha que é natural, mas não é natural, né? Foi tudo artificialmente pensado. E aqui alguns dados. Então, na Argentina, desde 2014 hasta hoy, hay 40% menos nacimientos. 57% das famílias não têm hijos menores de 18 anos. Uma em cada 4 casas tem solamente uma pessoa vivendo.
la tasa de fertilidad es de 1.4 hijos por mujer, muy bajo, mucho menos del mínimo para la reposición generacional, que es 2.7 hijos por mujer. Então, na Argentina e na América Latina no geral, temos uma situação muito grave de baixa natalidade, famílias formadas por uma pessoa só. As pessoas não querem mais nem casar, quanto mais ter filhos. No Brasil, temos um fator interessante, problemático também, com a pandemia. Mais de 113 mil menores de 18 anos perderam madre, padre ou ambos por la COVID-19. Y la orfandad en la pandemia fue 2.4 veces más alta en las Américas que en otras regiones. E murieron más padres do que madres. Em alguns lugares, murieron 5 vezes mais homens que mulheres. Então, a gente já tinha, antes da pandemia, esse desfalque de pais que abandonam as famílias e mães que criam seus filhos sozinhos. E na pandemia isso foi acentuado, né? Pais morreram e deixaram seus filhos sem pais. E em los Estados Unidos, cada 4 hijos vivem em uma casa sem seu padre. E aqui temos essa campanha que eles fizeram, né, de tão gritante que está a situação. Isso foi em 2024, ano passado. 18 milhões de crianças sem seus pais nos Estados Unidos. E, inclusive, eles colocam, né, que a maior causa da pobreza são mães solas, né? Mães que têm que criar seus filhos sozinhos, sem o pai. Então, a gente pode dizer com segurança que a imoralidade sexual é a causa número 1 de pobreza no mundo. Mães que têm que criar seus filhos sozinhos, sem o amparo do pai, por conta, né, de toda essa revolução sexual que a gente viveu, essa imoralidade, né? A gente acha que é só prazer, mas a consequência disso é isso se tornar a primeira causa de pobreza no mundo. Nossa falta de consciência moral, né, na parte sexual. E por que não, além dessa parte de filhos sem pais, uma grande brecha hoje é a pornografia. E não tem como não falar disso. Então, estudos, eu pesquisei, né, vários estudos, e tem estudos do próprio Pornhub, estudo do Xhamster, então, empresas pornográficas que elas mesmas geram os dados. O que elas dizem? Xhamster disse que o término mais buscado para mulheres nos Estados Unidos era papá, mientras o mais buscado para homens a nível mundial era mamá. Então, quando vão buscar pornografia, os homens pesquisam mãe. Se você tem aí o gráfico do Pornhub, há um grande número de pesquisas de mãe ou stepmom, né, que é madrasta. Enquanto as mulheres, aqui no Pornhub é um pouco diferente, né? Aqui elas buscam mais lésbica, mas no Xhamster, por exemplo, elas buscam mais papai. Então, as mulheres, quando vão para pornografia, elas estão em busca do seu pai, e os homens em busca da sua mãe. Então, o afeto que não receberam em casa pela mãe e pelo pai, eles buscam na pornografia. Em 2018, o Pornhub, o maior site pornográfico gratuito, recebeu mais de 33,5 bilhões de visitas. Mais de 500 milhão de páginas da web têm conteúdo pornográfico. E aqui a gente vê a mescla entre a revolução sexual e a revolução digital. Seu consumo movimenta 2,5 bilhões de dólares anualmente somente nos Estados Unidos. E com base em pesquisas já feitas, né, outros estudos que eu fiz mostram, né, que o primeiro contato com pornografia já baixou para 8 anos de idade. E a principal porta de entrada é o YouTube. Por links, anúncios, e a primeira vez que o menino tem contato é sem querer. Ele sem querer clica em um botão, sem querer clica em algum anúncio, em algum link, alguma coisa, e aí depois desperta a curiosidade. E as próximas ele busca por ele mesmo. Então é muito importante falar sobre isso. ¿Se entiende todo? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Mis amigos hispanohablantes? Sim. Então, agora estudos nessa parte, sim. Estudos nessa parte religiosa, né? Como é a prática religiosa familiar. Interessante que um estudo lá de 1997 diz que se o padre vai regularmente em la iglesia,
y la madre no, la frecuencia de los hijos para seguir esa práctica religiosa es de 44%. Pero al revés, si el padre no practica la religión, pero la madre sí, la permanencia de los hijos en la iglesia es de 1,5%. Então, aqui mostra que se a mãe não pratica religião e o pai sim, a criança vai seguir o pai e vai permanecer em 44% dos casos. E ao contrário, se a mãe pratica, mas o pai não, a criança não vai seguir a mãe. Né? Só 1,5% segue e continua. Então, aqui o papel do pai na religião, na prática religiosa, é muito mais importante. E agora, no estudo de 2023, que ele diz, a socialização religiosa dos pais afeta a religiosidade dos adultos. Mais especificamente, descobrimos que a religiosidade na infância tem efeitos explicativos separados do impacto da religiosidade dos pais. E que a religiosidade do pai tem um impacto maior sobre a religiosidade dos filhos do que a religiosidade da mãe. Também descobrimos que a frequência à igreja na infância tem um efeito mais forte nos antigos países comunistas do que nos países da Europa Ocidental. Aqui em espanhol. Então, o que esse estudo está dizendo? Que eu li mais coisa do estudo, né, que é só um resumo. O estudo diz que, sim, a mãe tem uma importância afetiva na introdução do filho na vivência religiosa, porque ela tem essa parte mais afetiva. Mas isso é bom nos primeiros anos. Depois que tem essa primeira inserção, o que vai garantir a permanência do filho na prática religiosa é o pai. Né? Ele vê o pai, e se o pai continua, se o pai tem essa prática, o filho vai seguir. E é outra coisa, essa parte de ir à igreja. Então, que aqui fala, né, que tem um efeito mais forte nos antigos países comunistas do que nos países da Europa Ocidental. Isso né, na investigação mostrou que nesses países antigos comunistas, a família, quando ia à igreja, é porque ela realmente era devota, né? Não era uma mera tradição, todo mundo vai, então eu vou também. Não, era por convicção religiosa. Então, é importante ter uma convicção religiosa firme, não ir na igreja só por ir. E é interessante também esse resultado de ir à igreja. Então, nesse estudo fala também, né, que quando reza em casa, mas não vai à igreja, ainda que tenha uma convicção religiosa, uma vivência, isso tem uma força menor do que quando vai à igreja. Porque essa parte, né, de você sair de casa e ir para uma igreja, isso para a criança, para o filho, isso fica. Então, isso mostra a importância da religião para ele. Você rezar só em casa, isso para ele não fica tão forte, não fica tão marcado quanto você sair da sua casa e se direcionar para um lugar específico para a religião. Então, é interessante. ¿Puedes repetir lo último, Thiago, por favor, suave? Sí, sí. Entonces, el estudio mostró que los padres tienen un efecto más grande en la permanencia de los hijos en la religión y también mostró que es importante esta práctica de ir a la iglesia y no solo rezar en casa, porque eso queda más marcado en el cerebro del niño. Sí. Isso. Então, o que o Papa Francisco diz, e também está no texto, né, Firmes na Brecha, que a igreja, e também a gente estende aqui para o nosso grupo, aqui, o grupo de homens, deve ser um hospital de campanha e uma escola de combate. Aqui vamos receber todos que vêm desse mundo, né, marcados por tantas feridas, para cuidar, né, o que o Papa Francisco fala de samaritanear, de ser o bom samaritano, né, com as pessoas também, com aqueles que vêm buscar na igreja, no nosso grupo, qualquer comunidade religiosa, né, deve ter esse papel de ser um hospital de campanha, de curar as feridas. E também escola de combate, como vemos em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura do cristão. Então, a igreja, a comunidade religiosa, o grupo aqui, deve ter essas duas funções. Isso. ¿Puedes repetir lo último, Joao, por favor? Sí. Entonces, el Papa Francisco dice que la iglesia debe ser un hospital de campaña y no una escuela de combate. Entonces, en la iglesia debemos curar, sanar las heridas de nuestros hermanos, estar atento a ese cuidado con los hermanos que vienen heridos del mundo con todas esas revoluciones. Y también debe ser una escuela de combate, donde ponemos la armadura del cristiano, que está en Efesios 6, en la Biblia, donde Pablo habla de eso, de la armadura del cristiano. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los zapatos de la preparación para el Evangelio de la Paz,
la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, todo eso. Entonces, esas dos cosas que son la iglesia: hospital de campaña, escuela de combate. Y, por supuesto, nuestro grupo de hombres también debe ser así. Gracias. Nada. Então, né, para finalizar, agora, se vocês vieram aqui para buscar respostas, na verdade, eu quero fazer vocês questionarem ainda mais. Aqui, essa formação não é para dar resposta, mas sim para despertar a pergunta. Porque muitas vezes a gente vive sem se perguntar, vive no automático. Então, a primeira parte, primeiro passo é se questionar, é despertar para esse questionamento. E vocês mesmos vão chegar à resposta. Então, finalizo com essa frase, que também está no texto. Como o Espírito nos move a levantar-nos e nos recusarmos a ser passivos em uma cultura sem paz. Como é que agora nos inspira uma força interior em uma cultura pornográfica? Como nos irá inspirar a buscar mais além de nós mesmos e nossa tecnologia para as periferias onde precisam de Cristo? Como inspira-nos o Senhor, a vocês e a mim, agora mesmo, para pôr de lado nossas preocupações com conforto e servirmos o próximo, mantendo-nos firmes na brecha. E vou ler agora em espanhol. Como seu Espírito nos mueve a levantar-nos e rechazar ser passivos em uma cultura sem padres. Como é que a hora nos inspira uma força interior na cultura pornográfica? Como nos inspirará a buscar mais allá de nós e nossa tecnologia hacia las periferias donde necesitan a Cristo? Como nos inspira el Señor a ustedes y a mí, ahora mismo, para hacer a un lado nuestra preocupación por la comunidad y servir al prójimo, manteniendo-nos firmes en la brecha. Então, agora sim, deixo espaço para comentários e termino, né, com o grande hino, né, Faith of Our Fathers, né, que é como ele termina a encíclica, né, a fé de nossos pais. E aqui é a tradução em português. Fé de nossos pais continua viva apesar da masmorra, fogo e espada. Oh, como nossos corações pulsam de alegria cada momento que escutamos essa palavra gloriosa. Fé de nossos pais, santa fé, sermos fiéis a ti até a morte. Fé de nossos pais acorrentados em escuras prisões continuaram livres no coração e consciência. Que bom seria o destino de seus filhos se estes, como aqueles, pudessem morrer por ti. Fé de nossos pais, santa fé, sermos fiéis a ti até a morte. Fé de nossos pais, as orações de Maria vão conquistar nosso país de novo para ti. E através da verdade que vem de Deus, o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos será verdadeiramente liberto. Fé de nossos pais, santa fé, seremos fiéis a ti até a morte. Fé de nossos pais, nós amaremos tanto amigos quanto inimigos em nossa batalha, e te anunciaremos também, como o amor sabe fazer, por palavras bondosas e vida virtuosa. Fé de nossos pais, santa fé, sermos fiéis a ti até a morte. E aqui a tradução em espanhol. Fé de nuestros padres, viva aún, a pesar de prisión, fuego y dolor. Oh, como el alma vibra de emoción a recordar tan santa tradición. Fé de nuestro Padre, santa fe, te seremos fieles hasta la muerte. Fé de nuestros padres presos en oscuridad, libres de alma, con fiel voluntad, que el destino sería el morir, como hechos por Cristo sin desistir. Fé de nuestros padres, santa fe, te seremos fieles hasta la muerte. Fé de nuestros padres, con oración de María, Madre de Redención, volverá el pueblo a tu caridad, y en la verdad hallará libertad. Fé de nuestros padres, santa fe, te seremos fieles hasta la muerte. Fé de nuestros padres, vivirá en obras santas de caridad. El enemigo igual que el fiel, con amor puro haremos el bien. Fé de nuestros padres, santa fe, te seremos fieles hasta la muerte. Amém. E aqui a bibliografia eu posso passar para vocês também. Perfeito. Depois. Perfeito. Pessoal, só 3 coisinhas. Primeiramente, agradecer ao João, psicólogo do nosso grupo. João, obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado por você ter pego para nós dados tão importantes, né? Não é o achismo do João, ele trouxe dados aqui, bibliografia, né? Bibliografia, para quem não conhece, né? O João, além de ele trazer a parte espiritual, ele também traz dados também científicos. Então, se alguém tem alguma pergunta agora, pode fazer.